Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Diz a palavra do Senhor: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quero convidar os irmãos a fecharem seus olhos, pensarem em Deus. Vamos orar. Senhor, é maravilhoso estarmos juntos mais uma vez para cultuar ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. É maravilhoso ter comunhão com nossos irmãos queridos, a família bendita do Senhor. É uma honra fazer parte desse povo. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos aperfeiçoe em amor e que a nossa família espiritual cresça cada dia mais. É maravilhoso agora estar diante do Teu livro, as Escrituras Sagradas que o Senhor revelou para nós, para o nosso ensino, para a nossa edificação, para a nossa correção. E nós abrimos agora a nossa alma para receber tudo que o Senhor tem para nos entregar nessa noite. Dá-nos um ambiente tranquilo, ó Deus. Tira de nós toda perturbação. Aquieta a nossa alma. Aqueles irmãos que nessa hora sentem qualquer incômodo, sejam dores, preocupações, que o Senhor possa aliviar, como o Senhor prometeu que faria, e que possamos ter paz e tranquilidade para ouvir a Tua voz, e que esse ambiente também seja tranquilo, sem nenhuma interferência contrária, e que ao final saiamos daqui cheios do Senhor e alimentados pela Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Como identificar os dons que o Senhor nos deu? É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. Nós já sabemos, que todo crente tem o Espírito Santo. Nós lemos isso em Atos capítulo 2, versículo 38. Quando a gente se arrepende, se converte a Deus, nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. A gente recebe o Espírito Santo como um dom do Senhor. A Bíblia chega a dizer que se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é crente. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 9. E essa parábola que nós lemos dos talentos ensina que todo servo recebe pelo menos um dom. Há servo que recebe até mais de um. Há servo que recebe 2, há servo que recebe 5. Isso aqui é só exemplificativo. Deus distribui dons conforme Ele entende, pela sua graça e pela sua soberania, e tudo o que cabe a nós é
administrar esses dons. Nós precisamos reconhecer os dons que nos foram entregues, nós precisamos desenvolver esses dons e então colocá-los a serviço do Senhor. O Novo Testamento está repleto de passagens que nos ensinam que cada crente recebe pelo menos um dom. Nós lemos isso em 1 Coríntios 7:7, em Efésios 4:7, em 1 de Pedro 4:10, e poderíamos citar aqui vários versículos. A Bíblia relata pelo menos 30 dons pelo nome, entre o Antigo e o Novo Testamento, que são dádivas, graça do Espírito Santo concedida àquele que crê. Então, irmãos, eu tenho um dom pelo menos, e cada um de vocês tem um dom pelo menos. E o nosso desafio é investir nesses dons. E, ao final de tudo, glorificar a Deus com esses dons. Mas a realidade é que muitos crentes optam por enterrar esses dons. Eles se recusam a desenvolver esses dons para glorificar a Deus e para servir a igreja. Apesar de nem sempre ser uma tarefa fácil, a Bíblia nos traz muitas pistas sobre como descobrir o nosso dom e a nossa vocação. A primeira pista é o que eu gosto de fazer. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, está escrito assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Isso significa que quando eu quero alguma coisa, quando eu gosto de alguma coisa, é porque Deus antes já operou em mim. Não é por acaso que eu gosto de fazer aquilo que eu gosto de fazer. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quando nós gostamos de nos expressar em público, por exemplo, é provável que a gente tenha um dom da música, o dom de profeta, o dom de evangelista, o dom de mestre, porque são dons que exigem que a pessoa se comunique publicamente. Se a pessoa não gosta de falar em público, não gosta de se comunicar muito com as pessoas, dificilmente ela vai conseguir exercitar esses dons de evangelizar pelas ruas, de ensinar na igreja, numa classe de escola dominical, de pregar no púlpito, ou de fazer parte do ministério de louvor, porque ela vai ficar aqui na vitrine, vai cantar, vai se expor. Então, se eu gosto disso, já é um indício de que esse possa ser o meu dom. Agora, ao invés de me expressar em público, eu prefiro ficar na minha, eu sou mais introspectivo, gosto de meditar, de pensar, de escrever, de desenvolver raciocínios. Pode ser que eu tenha o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom da fé, o dom do discernimento espiritual, que são dons que não me exigem exposição em público. Se eu gosto de servir, é possível que eu tenha o dom de pastor, de hospitalidade, de cura, de contribuição. Aquela pessoa que se realiza dando, oferecendo, servindo. Se nós gostamos de organizar as coisas, nós podemos ter o dom da administração, da presidência, de governo. Se nós gostamos de ajudar as pessoas, pode ser que a gente tenha o dom de diácono, de cura, de socorro, de misericórdia. Por quê, irmãos? Deus não é um sádico que vai nos chamar para fazer aquilo que a gente não gosta de fazer. Ao contrário, você vai ler na Bíblia, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É muito bom fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus vai ser aquilo para o que Ele me capacitou. Ele colocou em mim os componentes. A vontade de Deus para mim é fazer aquilo que eu já gosto de fazer. Não faz sentido Deus me criar com uma personalidade, com um temperamento, e depois me pedir para fazer uma coisa que não tem nada a ver com quem eu sou. Isso não é absoluto, claro, porque às vezes o nosso dom está enterrado. Você não fala em público porque tem um trauma, foi reprimido lá atrás, e o dia que você falar até você vai se surpreender. Nós lemos também em 1 de João capítulo 5, versículo 3, que os mandamentos do Senhor não são penosos.
A vontade de Deus é agradável e os mandamentos não são penosos. Então, Deus vai chamar a mim e a você para fazer coisas que a gente gosta de fazer. Claro, exige treinamento. Romanos capítulo 12, versículo 8 diz: aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ninguém nasce pronto. Você gosta de ensinar, mas vai ter que se preparar para aquilo. Você gosta de cantar, mas vai ter que se preparar para aquilo. Gosta de tocar, vai ter que se preparar. Você nasce com aquela tendência, aquele desejo, aquela preferência, mas ninguém nasce pronto. Nós precisamos receber o dom e, como nós vimos na parábola do talento, nós precisamos investir naquele dom, desenvolver aquele dom e não enterrá-lo, senão a gente nunca vai exercitá-lo para a glória de Deus. Então, essa é a primeira pista. Em segundo lugar, eu preciso perguntar: quais são os talentos e habilidades naturais que eu tenho? Porque às vezes não basta querer, né, irmãos? Não basta gostar. Nem sempre gostarmos de fazer algo será determinante. É preciso também haver habilidade. Porque eu posso gostar de cantar, mas se a minha voz não é afinada, eu não consigo. Porque se Deus quer que eu cante, Ele já me deu uma voz condizente. Eu não posso brigar contra a minha natureza. Se eu gosto de falar em público, eu também preciso ter carisma. Se eu gosto de socorrer pessoas, eu preciso ter estômago. Como é que eu digo assim, eu gosto tanto de ir no hospital fazer visita, mas quando eu vejo sangue eu desmaio? Quem tem o dom de socorro e misericórdia, que vai socorrer pessoa ensanguentada, que vai limpar vômito, vai limpar sujeira, tem que ter o estômago preparado para aquilo. Deus vai dar os componentes. Meus talentos, meus recursos que são naturais, aquilo que eu já fazia até antes de ser crente. Isso também é um indício de que eu possa estar sendo chamado para aquele dom. Quando nós lemos na parábola dos talentos, aí em Mateus 25, no versículo 15, você vai ver lá que o Senhor distribuiu os talentos a cada um segundo a sua própria capacidade. Deus não deu 5 talentos para aquele que só tinha condição de administrar um. A verdade é que Ele deu para todos, Ele deu a cada um. Ele tinha 3 servos e os 3 receberam talentos. E ao mesmo tempo, Ele não deu um só para aquele que teria condição de administrar 5. Deus já nos criou com todos os componentes para cumprir a sua vontade. Nós vemos isso lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Deus disse para Jeremias: antes de eu te formar no ventre da tua mãe, eu já te conheci e já te constituí profeta das nações. Jeremias foi criado no ventre materno com todos os componentes para ser um profeta. Então ele seria alguém que teria a voz adequada, a coragem adequada, o carisma necessário para ser um profeta e anunciar a palavra do Senhor. Ele tinha habilidade. Se eu insistir em ser um pregador, não tendo os componentes, eu não vou ajudar em nada o reino de Deus, porque eu poderia estar fazendo aquilo para o que eu fui formado. Talvez o meu papel fosse visitar as pessoas de casa em casa, evangelizar no bate-papo pessoal, estar dando uma aula na escola dominical. Eu podia estar liderando o grupo de intercessão da igreja, eu podia estar liderando o ministério de patrimônio da igreja, mas eu estou insistindo em fazer aquilo que eu gosto, não respeitando aquilo para o que eu fui chamado por Deus para fazer. Então eu preciso perguntar: quais são os meus talentos e habilidades naturais? Porque isso também é uma pista daquilo que Deus quer para mim. E às vezes isso nem tem a ver com dons carismáticos, né? Extraordinários. Olha o que está escrito em Êxodo, capítulo 35, versículos 30 a 33. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para toda sorte de lavores. O Espírito Santo encheu aquele homem e deu habilidade para trabalhar com desenho, com ouro, prata, bronze, pedra, madeira,
Quando você fala que o Espírito Santo encheu uma pessoa, você espera o quê? Dom de língua, dom de profecia, visão, revelação, algo carismático. Mas quem sabe esse dom que você tem aí, que parece tão natural, não seja o Espírito Santo que te encheu para usar a sua vida? Quem sabe você não é um exímio cozinheiro, cozinheira, e que Deus possa usar essa habilidade para salvar vidas e glorificar o nome dele? Talvez você seja um exímio pedreiro, engenheiro, médico, arquiteto. Você pode ser um exímio pintor, desenhista, estrategista. E às vezes a gente fica procurando coisas maravilhosas demais, mas às vezes Deus nos deu dons e talentos tão simples, e Ele quer e pode usar isso para a glória dele. A terceira pista é: quais são as minhas experiências de vida? Isso também diz muito sobre o chamado de Deus na minha vida. Vamos abrir em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus fará com que todas as coisas cooperem para o cumprimento do seu propósito na vida daqueles que o amam. O compromisso de Deus é com o seu propósito, é com o seu plano. A questão não somos nós. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos é fruto da graça de Deus em nós, com uma finalidade. Nós não somos um fim em nós mesmos. Nós fomos criados para o louvor da glória do Eterno. Então esse dom, esse talento, essa inteligência, essa habilidade que eu e você temos é para ser usado para a glória do Senhor. E tudo que nos acontecer, irmãos, as coisas boas e as coisas ruins, serão usados por Deus para o cumprimento desse propósito. Nossas experiências de vida vão nos talhar para cumprir os propósitos de Deus. A gente percebe aqui na parábola dos talentos que o servo que recebeu ele tinha uma noção completamente errada de quem era o seu senhor. Olha o que nós lemos aqui em Mateus 25, versículos 24 e 25. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Pelo que nós vemos aqui, se esse camarada que recebeu 1 talento, se ele sai a negociar e perde esse talento, o Senhor ia bater no ombro dele e dizer: não, muito bem, pelo menos você tentou. Acontece, é a vida. Quantas vezes nós fazemos coisas dar errado? Duvido que haja alguém aqui que sempre acertou na vida. A gente erra. Todo mundo aqui casou com a primeira pessoa que namorou? Um ou outro. Quem aqui aposentou no primeiro emprego que arrumou? Um ou outro. Quem aqui que é membro da mesma igreja que se batizou? Um ou outro. Nem sempre as coisas caminham do jeito que nós esperamos ou gostaríamos, não é? Mas até nossos erros, Deus vê o coração e diz: não, você tentou, você entendeu que aquilo ali era bom, mas não era. Aí você fez uma revisão de rota. E o fato é o seguinte: naquele dia nós estaremos exatamente no lugar onde deveríamos estar, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Quando nós entendemos a vontade de Deus e vamos na direção dele, a caminhada é tranquila. Quando nós vamos do nosso jeito, vai aos trancos e barrancos. Mas quando você menos espera, olha você lá, exatamente no lugar onde Deus queria que você estivesse. Então, a experiência diz muito sobre nossos dons e talentos e sobre o que nós vamos produzir no reino de Deus. Nós conhecemos a história de José, filho de Jacó. Deus projetou que ele seria o governador do Egito. Esse era o plano. E ele sonhou com isso desde garotinho. Agora, vocês acham que Deus planejou que fosse daquele jeito ali? Deus tocou no coração dos irmãos para ficar com inveja dele. Deus não escreve certo por linhas tortas. Na minha Bíblia e na sua, está escrito lá, Romanos 3,8, pratiquemos males para que venham bens? Não. Os fins justificam os meios. Deus tocou no coração dos irmãos para botar ele no poço, para vender para os ismaelitas? Deus tocou no coração da mulher de Potifar para simular o estupro? Não. De jeito nenhum. Mas quando a gente menos espera, onde que está José? Exatamente no lugar onde Deus queria que ele estivesse.
De alguma maneira, ele precisava passar por tudo isso para cumprir a sua função lá no Egito. Deus não planejou essa barbaridade toda, mas já que aconteceu, Deus usou. E você vai ler a história de José dos capítulos 37 a 50 de Gênesis. José sonhou com o projeto de Deus para a vida dele, mas na trajetória ele teve que suportar a traição dos irmãos, a incompreensão dos pais, a injustiça na casa de Potifar, a ingratidão dos colegas de prisão. Mas quando chegou a hora, contra tudo e contra todos, lá estava ele, exatamente na posição que Deus planejou. E o texto vai dizer que ele estava ali e estava em condições de perdoar os irmãos, de abrir os celeiros e salvar muita gente da fome. Em Gênesis 50, 20, ele diz para os irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas o Senhor transformou em bênção. Então Deus não escreve certo por linhas tortas, mas Deus transforma as nossas linhas tortas para a glória do nome dele. Deus quer que alguém seja viciado em droga? Claro que não. Mas se algum dia você teve essa experiência, Deus não vai usar você para tirar outras pessoas de lá? Você sabe o caminho. Deus quer que alguém vá à falência como empresário? Não. Mas se você já passou por isso, você não pode ajudar outras pessoas? Deus quer que algum casal se divorcie? Mas se você passou por isso, você não pode ajudar outros casais a não passarem pelo mesmo que você passou? Você sabe o caminho. Se você foi um cantor de música aí em boteco, né? Por que Deus não pode usar você no Ministério do Louvor? Se você era um vendedor da Casa Bahia, né? Por que você não pode ser um evangelista na casa do Senhor? Sua experiência de vida vai te ajudar a ser usado por Deus. E com certeza, aquilo que Deus colocou na sua vida como original de fábrica já se manifestava dela de trás. Então Deus usa tudo. O que eu não posso é pegar o talento que Ele me deu e enterrar. Concluindo, queridos, Deus fez cada um de nós de forma única e especial. E todos nós somos nota 10 em alguma coisa. Se você se colocar nas mãos de Deus para Ele revelar para você isso, a sua vida vai começar a fazer sentido e nunca mais você vai se sentir um fracasso. Nós podemos ter funções diferentes no corpo de Cristo, mas o papel de cada um é importante. Isso nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 18 a 22. Todos os membros do corpo são importantes. Por isso que qualquer um que para de funcionar afeta o corpo todo. Não podemos enterrar nossos talentos. Muito pelo contrário. Nós temos que descobri-los, aperfeiçoá-los e colocá-los a serviço de Deus e dos irmãos para que o reino de Deus se expanda em toda a face da terra. Você já descobriu o seu dom? Faça essas 3 perguntas hoje no travesseiro. O que eu gosto de fazer? O que eu tenho habilidade para fazer? O que as minhas experiências de vida me ensinaram? Com certeza, isso vai ajudar você a descobrir o que Deus quer no seu reino. Vamos ficar de pé, queridos?